Bom dia. Espero que estejam bem dispostos. Sim? O Adel diz que está mais ou menos. Está frio? Não. Então, irmãos, como o Jonatas disse, e como nós sabemos, estamos a caminhar para o fim do livro do Êxodo. Esta é a penúltima exposição, ainda que faltem alguns capítulos. Na última exposição teremos alguns capítulos juntos, mas é a penúltima vez que estaremos em volta do livro do Êxodo e tem sido uma bênção para a Igreja de conhecimento e de crescimento na palavra, naquilo que Deus fez com o povo, mas naquilo que nós, ao contemplarmos o que Ele fez com o povo, podemos ver o que Ele faz connosco e tem feito connosco. E damos graças a Deus por isso. Hoje nós temos a 8ª semana e vamos falar sobre salvos para a fidelidade. E os capítulos são 32, 33 e 34. Eu vou pedir um bocadinho da vossa sinceridade, até para que eu me possa orientar em termos de leitura. Quem leu os 3 capítulos em casa? Ok? A amostra não é muito grande, portanto vamos ter que olhar para os versículos com olhos de ver, está bem? Vamos com as Bíblias abertas, vamos lendo. São 3 capítulos muito interessantes. Lembram-se que na última estivemos a falar acerca da instituição do tabernáculo e de tudo aquilo que Deus diz a Moisés, regras acerca da adoração, que Deus iria estabelecer entre o povo. E essas instruções são dadas a Moisés, estando Moisés no monte, e Moisés permanece lá durante 40 dias. Né? E é nesse momento que Moisés recebe a instrução do povo. Mas este aspecto de que Moisés permanece no monte durante 40 dias é de alguma forma o gatilho para aquilo que acontece neste capítulo 32. Nos capítulos 32 a 34 de Êxodo nós encontramos 3 coisas de uma forma muito geral. Encontramos rebelião, desobediência, por assim dizer, encontramos juízo e encontramos restauração. São 3 coisas que encontramos nestes 3 capítulos. Apesar do pecado que nós sabemos que aconteceu neste capítulo 32, a misericórdia de Deus continua a ser algo tremendamente visível nestes capítulos. Mesmo depois do seu poderoso livramento, que nós consideramos no início do livro do Êxodo, mesmo depois de tudo aquilo que Deus deu para sustento e provisão do povo nestes primeiros tempos no deserto, mesmo depois de manifestações da presença de Deus, como vemos naquele capítulo 19, em que o monte se enche de fumo, há uma manifestação visível que demonstra a presença de Deus. Mesmo assim, o povo foi desobediente, o povo pecou e o povo entrou em idolatria, levantando um bezerro de ouro. No entanto, é de realçar nesta narrativa que a misericórdia de Deus é constante. E é de realçar também o papel mediador de Moisés em todo este processo. O papel que Moisés desempenha mediando. Nós já sabemos que ele ocupava este lugar como transmissor da mensagem que Deus dava ao povo. Ele colocava-se no meio. Mas se há momento em que nós vemos Moisés a colocar-se como mediador entre o povo e Deus, é este momento. Um momento difícil para o povo e também um momento difícil para Moisés. Mas Moisés ocupou este papel de uma forma muito satisfatória, podemos dizer. E é um exemplo para nós. Eu queria ler então convosco os primeiros 6 versículos do capítulo 32 de Êxodo. Êxodo 32, versículos 1 a 6. Diz assim o texto: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte,
acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro em buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Este é um texto difícil de ler, difícil de compreender. Ele é de fácil interpretação, é difícil de compreender a ação do povo, aquilo que o povo faz aqui nestes versículos. Nós sabemos que Deus tinha acabado de estabelecer um pacto, nós falámos sobre isso, uma aliança, um concerto. Deus tinha acabado de colocar a aliança no anel do povo, de dizer: tu és o meu povo e eu sou o teu Deus. E isso tinha ficado bem estabelecido através da instituição dos 10 mandamentos, do livro da lei, todos os preceitos que Deus tinha para o povo, como Deus queria que o povo andasse, como Deus estava a preparar a adoração para que, aquele tabernáculo, para que a sua presença fosse notória no povo, onde mais nenhum lugar do mundo Deus se manifestava daquela forma. Um povo escolhido, um povo especial. Mas porque Moisés demora algum tempo no monte, 40 dias, o povo entrou em falência, em dúvida, não é? Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, decidiu alguma coisa, tomou uma decisão. O povo ficou inquieto. Ficou inquieto quando deixou de ver Moisés, quando deixou de ver o seu representante, aquele que os levava perante Deus e trazia de Deus a sua palavra. E esta inquietude, esta insatisfação, esta incerteza faz-los fazer um pedido a Moisés, ou 2 pedidos a Moisés. Um pedido, de acordo com aquilo que já vimos. Ele diz, o povo chamou Moisés e diz: faz-nos deuses que vão adiante de nós. Resolve um problema, Arão. Nós temos um problema. Neste momento nós não temos ninguém que vá adiante de nós. Não temos ninguém que nos represente. Não temos ninguém que faça o papel de Moisés, porque ele... não sabemos o que aconteceu. Já passaram 40 dias, de certeza que ele morreu, alguma coisa aconteceu, ele não está. Portanto, Arão, nós precisamos que tu nos faças, tu nos resolvas este problema. Nós precisamos de alguém que nos represente, precisamos de um ídolo. Talvez eles vissem Moisés um bocadinho como um Deus menor, como alguém que era mais para eles do que aquilo que de facto Moisés era. Talvez eles olhassem ainda para o seu passado, olhassem para o tempo do Egito e considerassem que era mais fácil ter sempre alguma coisa a que se agarrar. Ainda na última quinta-feira falávamos sobre as pragas no Egito e a quantidade enorme de deuses que o Egito tinha para todas as coisas, não é? E ainda sujeito talvez a essas circunstâncias, o povo pede a Arão que resolva o problema de alguém que os representasse. O texto não nos diz claramente que eles estavam a pedir um substituto a Deus. O texto não diz isso. Mas, indiretamente, é claro que eles estavam a substituir o Deus de Israel, o seu Deus, por outro Deus menor. Então, Arão prepara-lhes aquilo que eles queriam e arranja-lhes, com base no ouro que eles tinham, um Deus
visível. Um Deus que eles pudessem ver, que segundo eles fossem adiante deles. Quando o bezerro ficou pronto, as palavras do povo são inquietantes. As palavras do povo demonstram-nos alguma ou muita injustiça, que quando nós as lemos, nós ficamos incomodados. As palavras do povo são estas: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que ingratidão! Tem que mexer connosco. Estas palavras, esta frase, tem que mexer connosco. Dizer que aquele bezerro representa ou é o Deus que o tirou da terra do Egito, é de uma ingratidão tamanha. Não dá para compreender como rapidamente o coração daquelas pessoas se afastou da verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Como tão rapidamente o coração daquelas pessoas, só porque viram alguma insatisfação na demora de Moisés, o seu coração virou e encaminhou-se para adorar aquele que era o falso. A pergunta que nós temos que fazer a nós próprios, e a palavra de Deus sempre nos chama a nos examinarmos, é como o nosso coração se assemelha ao coração do povo. Como nós facilmente também desviamos a nossa confiança em Deus para outras coisas. Será que precisamos de 40 dias? Será que precisamos de 40 dias de insatisfação, de incerteza, de dúvida, de perceber se Deus está ou não está? Talvez nós possamos até considerar que não precisamos nem de 40 dias para fazer isto mesmo que o povo faz espiritualmente. O povo, nestes 6 versículos, entrega-se à idolatria e entrega-se à apostasia de uma forma muito clara. O povo achava que precisava de um Deus que fosse adiante deles. Mas o que o povo precisava era que a sua fé estivesse arraigada no Deus que Ele sim o tirou da terra do Egito. O que eles precisavam era de esperar, era de confiar. E o que é isso senão depositar a sua fé em Deus? Quando nós esperamos e confiamos em Deus, a nossa fé está depositada nele. E o contrário é verdade também. Quando nós deixamos de esperar e deixamos de confiar nele, a nossa fé saiu. Deus deixa de ser o objeto da nossa fé. E a nossa fé passa a estar depositada ou colocada em outro lugar. Portanto, estes são 6 versículos difíceis. Talvez dos mais difíceis do livro do Êxodo. Talvez. Mas eles estão aqui. Eles existem. E isto que o povo faz foi uma realidade. Que nós não devemos considerar uma coisa assim tão absurda. Porque o pecado que o povo revela é exatamente o pecado que afasta o homem de Deus. Exatamente. O pecado da incredulidade, o pecado da idolatria, o pecado da desobediência. Tudo isso é o pecado que afasta o homem de Deus. Moisés ainda está no monte a receber as instruções e é o Senhor que lhe dá esta novidade, por assim dizer, esta notícia. Moisés não precisou de descer do monte para perceber que o povo tinha edificado um altar, um bezerro, para representar alguém que fosse adiante deles, não é? Deus disse-lhe: vai e desce, porque, e reparem o versículo 7, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti farei uma grande nação.
Moisés, como dissemos, recebe esta notícia da parte de Deus. É Deus quem lhe diz que o povo se tinha corrompido. É Deus quem lhe diz que o povo tinha dito que estes são, ó Israel, os teus deuses, os que te tiraram da terra do Egito. E aqui começa a grande provação de Moisés, como líder do povo. Esta grande provação. Tem várias. E como líder do povo, como líder, as experiências difíceis das duas, ou fortalecem ou destroem. Havia duas possibilidades aqui. O Moisés entrava numa espiral de destruição, de tristeza, de desânimo, e baixava os braços, e perdia o controle do povo, perdia a orientação de Deus, ou Moisés se fortalecia. Moisés revelava, encontrava em Deus força para lutar neste momento difícil. E aquilo que acontece é que Moisés passa na prova. Mas antes disso, olhemos para algumas expressões de Deus que são muito importantes. O versículo 7, quando Deus diz: olha, desce daqui do monte, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. O que é que este versículo nos revela? Israel continuava a ser o povo de Deus. Mas Deus demonstra aqui, de alguma forma, uma intenção de abandonar aquele povo, abandonar aquela nação. Por isso ele diz a Moisés: olha, vai ter com o teu povo, aquele que tu tiraste da terra do Egito. O êxodo não tinha sido um papel só desempenhado por Moisés, como sabemos, seria impossível por Moisés. Deus desempenhou todo o plano, todo o projeto é de Deus. Moisés é uma ferramenta nas mãos de Deus. Mas Deus aqui diz: olha, o teu povo vai ter com o teu povo, aquele que tu tiraste da terra do Egito, aquele que é de dura cerviz. E dura cerviz significa, é o mesmo que um animal que não é sujeito ao tratamento de quem toma conta dele, não é? Um animal de dura cerviz era um animal muito rebelde, que era muito difícil de domar. E Deus usa esta expressão para dizer que o povo era de facto um povo difícil. Um povo com muita tendência, por assim dizer, para a desobediência. Israel recusara-se a obedecer à aliança e ao pacto que Deus tinha feito com ele. Então Moisés tinha um papel fundamental. Agora, ou ele deixava cair o povo, ou ele, por assim dizer, lutava pelo povo. E aquilo que Moisés faz é colocar-se como intercessor pelo povo. Moisés intercede pelo povo. Moisés clama a Deus por misericórdia e por perdão. É isso que vemos logo no versículo 11. Moisés a clamar a Deus. E reparem como ele pede a Deus que perdoe o povo, ou que não, como diz o versículo 10, que não se acenda a sua ira ou o seu furor e possivelmente não dizime o povo por completo. Moisés diz ao Senhor: porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste. Reparem neste voltar de Moisés. Ele volta a colocar a responsabilidade do êxodo em Deus. Que tiraste da terra do Egito com grande força e poderosa mão. Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abrão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança. Perdi-me. Qual é o versículo? 13. Por herança eternamente. Peço desculpa, saltou-me aqui a linha. Moisés clama ao povo, clama a Deus pelo povo, intercede. E intercede de uma forma muito curiosa, muito importante até para nós percebermos como orar. Reparem, Moisés não pede a Deus, ou não clama a Deus por perdão, tendo em conta a sua pessoa. Podia fazê-lo.
Deus, não mates este povo, não o condenes, não o dizimes. Já viste o que eu já tenho feito? Como eu tenho sido já obediente ao povo, a ti, como eu tenho lidado. Moisés também podia ter orado a Deus e dito: Deus, não dizimos o povo, eles são tantos, tantas crianças, tantas mulheres, se calhar nem todos desobedeceram, se calhar foram só alguns. Não dizimos o povo. Nenhuma destas é a oração de Moisés. Moisés não coloca a ênfase ou o centro do perdão nem nele nem no povo. Mas onde é que ele coloca a sua intercessão? Em Deus, na glória de Deus. Ele diz: então, o que será das vitórias que tu já nos deste? O que será dos egípcios que viram todas aquelas pragas, que chegaram a uma conclusão de que tu eras o Deus, o único Deus? O que será? Eles vão dizer que tu apenas nos trouxeste aqui para nos consumires. Será uma vergonha, por assim dizer, trazendo palavras nossas. O que será da promessa que tu fizeste a Abraão, que farias deste povo uma grande nação? O que será da tua glória? O que será do teu nome? Deus não precisa que Moisés defenda o nome de Deus. Isto está bem assente entre nós. Mas a ênfase da oração e da intercessão de Moisés em favor do povo é que é muito interessante. Porque coloca a grande importância e grande relevância na glória de Deus. Era a glória de Deus que estava em causa, porque aquele povo era de Deus. E todos estes argumentos fundamentados na glória de Deus são para nós um exemplo, um verdadeiro exemplo de uma oração intercessora. Sim, é muito fácil nós orarmos por nós, é a nossa tendência. Orarmos pela nossa vida, por aqueles que amamos, pela nossa igreja. Mas raramente nós pensamos nisso numa perspectiva de que a glória de Deus está em causa. Não quer dizer que Moisés não quisesse as bênçãos do perdão. Esta oração não é uma oração falsa, no sentido em que Moisés está a usar aqui quase que a tentar convencer Deus que ele... Não é isto. Moisés queria, de facto, receber perdão. Queria que o povo fosse perdoado. Mas a sua preocupação no momento em que ele ora ao Senhor é o nome de Deus. É a glória de Deus. É quem Deus era. E a verdade é que Deus responde à oração de Moisés. Deus não faz aquilo que tinha dito que iria fazer. Diz o versículo 14: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Este é um versículo sempre em que há muita discussão, nós gostamos de discutir este tipo de coisas. Deus arrependeu-se, não arrependeu, então Deus queria fazer uma coisa e já não faz. Foi a oração de Moisés que mudou tudo. Nós gostamos de discutir estas coisas e faz bem discutir estas coisas. Pergunto eu, como é que Deus se arrepende de uma coisa se Ele não está limitado pelo tempo? Como é que Deus se arrepende de alguma coisa que faz quando Ele sabe as consequências do que faz aqui, sabe o que vai acontecer ali? Não está limitado como nós estamos pelo tempo. Deus nunca se arrepende. A verdade é essa. É impossível Deus arrepender-se, porque Ele sabe tudo. Nós arrependemos de uma coisa quando tomamos determinada decisão, pensamos que vai acontecer alguma coisa, mas porque não sabemos, porque o tempo não está nas nossas mãos, aquilo que nós esperávamos que acontecesse não acontece, então nós arrependemos. Isto resulta da nossa limitação. Nós não gerimos o tempo, o tempo não está nas nossas mãos. Ora, se Deus não é surpreendido com nada, como é que Ele se iria arrepender? Esta expressão é uma expressão, vamos lá ver se consigo dizer a palavra, antropomórfica, por assim dizer, não é? Que é atribuir a Deus, para que nós percebamos a mudança, atribuir a Deus uma coisa que o homem faz, ou um comportamento do homem. Deus não se arrepende. O propósito era este. O propósito é aquele que está revelado. A mudança de Deus está relacionada com a mudança
que irá haver no povo e que ele já sabe que vai haver no povo. É assim. Deus determina as coisas que acontecem e que acontecerão, mas determina também os meios pelos quais elas acontecem. Por isso nós não podemos dizer que a oração de Moisés ela é insignificante. Se Moisés orasse ou não orasse era a mesma coisa. Não podemos dizer isso. Porque Deus determina as coisas, mas também determina os meios pelos quais essas coisas acontecem. Por isso nós nunca podemos dizer, não, Deus é soberano, Deus sabe tudo, Deus vai fazer tudo, para que é que eu vou orar? Não vai produzir efeito nenhum. Mentira. Deus usa a tua oração para cumprir os seus propósitos. A tua oração, a nossa oração, faz parte do propósito de Deus, porque Ele determinou o que vai acontecer e determinou os meios pelos quais isso vai acontecer. Então a nossa oração em favor do que quer que seja para com Deus, ela faz parte do propósito de Deus. O que não quer dizer que se Moisés não orasse, Deus não podia arrepender-se. Claro que podia. Claro que podia. E o propósito de Deus era mesmo perdoar o povo. Mas também era propósito de Deus que Moisés orasse desta forma. E ele orou. Ele clamou. E Deus respondeu à oração. É este o mistério da soberania de Deus. Moisés recebe então a resposta de Deus de que o seu furor já não se iria não iria acender sobre eles, sobre todo o povo, e não o iria consumir. Reparem que há até uma expressão que Moisés podia pegar, não é? Deus diz, olha, eu vou consumir todo o povo e vou fazer de ti uma grande nação. Vai começar tudo em ti. Todos os que estão lá em baixo vão terminar e vou pegar em ti e vou começar de novo. Moisés podia pensar, epá, isto é interessante. Para mim, isto pode ser uma oportunidade boa. Mas Moisés não pega nisso. Não vê essa oportunidade como algo que ele queira agarrar. E ele clama a Deus e recebe a garantia de que, de facto, Deus não iria consumir o povo. No caminho do monte para o povo, há um homem que o aguardava. Quem é? Josué. Este não se cansou de esperar 40 dias. Mas estava ali no mesmo sítio onde tinha ficado à espera de Moisés. Este não saiu do seu lugar. Este continuou a confiar em Deus e em Moisés. E por algum motivo, este homem será o que acabará por liderar o povo e o levará a entrar na terra prometida. Josué revela a confiança e a fé e a esperança que o povo não revelou. Agora Moisés chega perto do povo. E aquele Moisés intercessor, amoroso para com o povo, transforma-se. É o mesmo Moisés, é a mesma pessoa, mas agora quando ele chega perto do povo, ele vem chateado, como é lógico. Perante Deus ele intercedeu pelo povo e vai continuar a interceder neste processo. Mas agora ele chega ao povo para o castigar. Em sua graça Deus perdoa os nossos pecados, mas se há coisa que nós sabemos que a palavra de Deus nos diz, é que em sua soberania Ele permite e Ele delibera, por assim dizer, que esses pecados tenham consequências. E o povo vai sofrer as consequências disso. Paulo dizia aos Gálatas, lá no capítulo 6, o seguinte: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que o semeia na carne ceifará a corrupção. Há consequência, sempre há consequência para o pecado. Então Moisés chega perto do povo, versículo 19, aproximou-se do arraial, viu o bezerro, viu as danças, então acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o, reduziu a pó, que espalhou sobre a água.
e o deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-me, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Moisés faz uma coisa muito simbólica quando chega perto do povo. Diz-nos o texto que, além de estar irado, o que é que ele faz de mais relevante, de mais simbólico, de mais visível, de mais impactante? O que é? Ele quebra as tábuas. O que é que significavam as tábuas? O que é que eram as tábuas? O que é que estava escrito nas tábuas? A lei. A lei. E o que é que significava a lei? Os estatutos da aliança. O concerto. O pacto. Porque Deus tinha feito um pacto com o povo, havia a lei. A lei simbolizava esta aliança. Este concerto. Portanto, este ato de quebrar as tábuas perante o povo é mais que simbólico, ele tem um sentido espiritual. Ele queria dizer ao povo, Moisés queria dizer ao povo, que eles tinham quebrado a aliança. Eles tinham traído o seu Deus. Eles tinham terminado com a aliança. Eles não eram dignos. Eles estavam desqualificados para cumprir aquela lei. Estavam desqualificados para fazer parte daquele pacto, daquela aliança. Por isso ele ergue a lei acima da sua cabeça. E à vista de todos, muito provavelmente foi isso que aconteceu. Ele quebrou aquelas tábuas dizendo: vocês não estão em condições de estar em aliança com Deus, porque vocês quebraram, partiram, despedaçaram este pacto, este concerto e esta aliança. Mas antes de Moisés ainda tratar, a partir do versículo 25, dos idólatras, ele despedaça o bezerro de ouro até o tornar em pó e dá-o a beber ao povo de Israel. Mas já lá voltamos. Antes, Moisés interpela Arão. Aborda Arão. Havia uma relação muito próxima entre Moisés e Arão, como sabemos. Moisés tinha subido ao monte, Arão tinha ficado como responsável do povo. Então, Arão, o que é que se passou? O que é que aconteceu na minha ausência? Tu que estavas responsável pelo povo. O que é que aconteceu? Billy Sunday diz que uma desculpa é um embrulho de uma razão recheada de mentira. Uma desculpa é um embrulho de uma razão recheada de mentira. E aquilo que Arão aqui apresenta é isto. Uma razão recheada de mentira. Arão não cumpriu o papel que deveria ter cumprido. Arão não foi o líder que o povo precisava que ele fosse. Arão não foi o representante de Deus que era necessário que ele fosse no povo. Arão não foi a garantia de que a adoração e a fidelidade a Deus continuavam presentes no povo. Mas Arão deixou-se ir segundo a vontade do povo. E isto é um grande chamado de atenção para qualquer líder, para qualquer pessoa que desempenha um lugar, um ministério de liderança, de levar o povo a adorar a Deus, levar o povo no caminho certo. É fácil, hoje em dia, os líderes religiosos procederem da mesma forma como Arão. É fácil que os líderes religiosos estejam mais preocupados com a opinião pública, a opinião do povo, a opinião das pessoas, do que a opinião de Deus. Julgam que é imprudente serem muito rígidos para com o povo, apontar para a palavra, em vez de tolerar
as fraquezas carnais e a concordar com as tendências humanas, que muitas vezes se desviam da palavra de Deus. Hoje em dia os líderes religiosos creem, ou alguns creem, que para se ter sucesso eles têm que acompanhar a multidão. Talvez Arão pensasse que Moisés já não voltava. De facto, 40 dias é muito tempo. Talvez esteja a chegar a minha hora de ser líder. Então talvez esteja a chegar a hora de eu agradar ao povo. Eu terei mais sucesso se eu for bom para eles, se eu agir conforme a sua vontade. Trazendo em bom português, se eu for um tipo porreiro. Mas muitas vezes liderar o povo, ser líder religioso, estar nesta função que Deus dá, não se pode ser um tipo porreiro. É preciso levar o povo à palavra e não deixar que ele se desvie e não deixar influenciar-se pelas pessoas. Mas Arão apresenta uma desculpa e até mente a Moisés, como nós vimos. Quem é do Senhor? É a expressão que Moisés ecoa no arraial. Ouçam-me, quem é do Senhor? Depois de tudo isto, pergunto eu, quem é do Senhor? É isso que vemos no versículo 26. Quem é do Senhor, venha até mim. Conseguimos imaginar o arraial, todos reunidos, e Moisés fala para que todos ouçam. Quem é ainda do Senhor, venha até mim. E diz o versículo, que então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Vieram junto de Moisés. Então ele disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, e estas palavras são duras. Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Houve castigo duro sobre o povo. É a primeira o primeiro grande número de pessoas que fica. Nós sabemos que os que saíram do Egito, poucos foram os que chegaram ao lugar que Deus tinha para eles, a terra prometida. E este é o primeiro número que fica, pela sua desobediência, pela sua iniquidade, pelo seu pecado. É castigado. Há pouco nós citámos que Moisés pegou no bezerro de ouro, colocou o pó sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Eles precisavam identificar-se com o seu pecado. Eles precisavam de sentir o sabor do seu pecado. Moisés quis lhes dar essa lição. O sabor do pecado é terrível. É intragável. Mal é se o pecado é uma coisa saborosa. Não é. O sabor do pecado é terrível. A consequência do pecado é terrível. E vemos isso aqui no livro do Êxodo, neste episódio. Moisés quer deixar claro que não é uma coisa menor desobedecer a Deus. Spurgeon disse que Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Eu pequei, não há problema nenhum. Houve sucesso no meu pecado. Não. Sempre há consequências. Deus sempre traz um sabor intragável à nossa boca pelo nosso pecado. Depois disto, Moisés volta a interceder pelo povo. Segundo momento em que Moisés intercede pelo povo. Moisés, após, de alguma forma, estancar ali a rebelião no povo, trazer consequências ao povo daquilo que tinha acontecido, agora ele vem e confessa a Deus o pecado. Diz, a partir do versículo
31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Esta é a intercessão de Moisés. E aqui claramente nós vemos Moisés como mediador, como intercessor entre Deus, um Deus santo e justo e cheio de ira, e um povo pecador. Ele diz: perdoa o pecado do povo, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Moisés coloca a possibilidade de ele ser castigado em lugar do povo. Moisés coloca a possibilidade, tal como ele tinha dito ao povo, que ele iria subir para fazer propiciação do pecado do povo. Moisés diz a Deus: olha, castiga-me a mim. Castiga-me a mim e torna o povo propício à tua presença. É isso que significa propiciar o pecado. Era como que se todo o castigo que o povo deveria sofrer caísse sobre Moisés, perdoado. É essa a intenção de Moisés. Que o pecado fosse propiciado. Que ele sofresse pelo povo em lugar do povo. Mediador. Mas Deus não aceita esta sugestão. Ele diz: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés, eu não aceito. É esta a resposta de Deus. Eu não aceito que tu sejas a propiciação sobre este povo. Porque eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Mas há perdão. Há perdão porque o versículo 34 e 35 diz-nos que Deus dá uma proposta. E diz: vai, pois, agora e conduz o povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Deus diz: eu vou deixar o povo ir. O meu propósito continua a ser levar o povo. Eu não o vou dizimar. Tu continuas a ser o líder do povo. E eu vou enviar o meu anjo. Eu vou enviar o meu anjo. Mas Deus não diz só isso. No início do capítulo 33 diz que a ideia de Deus era que o anjo fosse, mas que ele não fosse. Deus não iria. Deus não iria mais. Deus não iria mais. Ele iria sim lançar fora, livrar o povo dos cananeus, dos amorreus, dos giteus, dos ferzeus, dos giveus, dos jebuseus. Iria levá-los para uma terra que mana leite e mel. Mas eu não subirei no meio de ti. Eu não irei. Toda aquela ideia do tabernáculo, de eu habitar no meio do povo, isso já não vai acontecer. Vocês vão, irá um anjo, mas eu não vou. Estas eram as duras notícias que Deus tinha para o seu povo. Muito relacionado com aquela ideia que nós vimos há pouco. Deus não permite que o pecado do povo tenha sucesso. Tem de haver castigo. Tem de haver dor. As pessoas têm de perceber a ausência de Deus. Têm de perceber que Deus agora não está da mesma forma como estava antes. Mas reparem o que acontece com o povo. O povo, ouvindo isto, versículo 4, estas más notícias, pôs a prantear. E este é o momento de arrependimento e de reconciliação. Ouvindo isto, o povo chorou. Ouvindo isto, o povo sentiu a tristeza de arrependimento. Para os israelitas era de facto uma má notícia, uma péssima notícia, que Deus não fosse mais com o povo. Que Deus não estivesse no meio deles. Que Deus não os seguisse e não os acompanhasse como fazia até aqui. Era uma péssima notícia. E eles sentiram isso. Eles sentiram isso. Diz-nos o texto, a partir do versículo 8, que saindo Moisés à tenda da congregação, todo o povo se colocava, cada um à frente da porta da sua tenda. Ficava a olhar Moisés entrar na tenda.
Quando entrava, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, enquanto o Senhor falava com ele, versículo 9. Visto que estavam arrependidos, os israelitas se levantaram e adoraram. Diz o versículo 10, todo o povo via a coluna de nuvem que se tinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Isto fala-nos de arrependimento. Eles agora estão atentos à entrada de Moisés na tenda da congregação para falar com Deus. Agora interessa-lhes ver. Porquê? Porque eles estavam a sentir a tristeza do arrependimento que Paulo fala, lá em Coríntios. Que a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E eles estão a passar este processo agora. Deus tirou-lhes o tapete, por assim dizer. Deus disse, eu não vou mais. E eles sentiram tristeza. Talvez este seja, de facto, o momento em que eles percebam que não deveriam ter pecado. Talvez este seja mesmo o momento em que eles perceberam que deviam arrepender-se do seu pecado. E que deviam voltar-se para Deus. E que deviam colocar em Deus a sua adoração, a sua fé, a sua confiança e a sua esperança. Este texto, este jogo que vemos de Moisés na tenda da congregação, o povo a ver, Deus falava com Moisés, fala-nos claramente de que aqueles que se arrependem podem aproximar-se de Deus. Só através do arrependimento é que há salvação. Só quando o homem cai em si e percebe a grandeza do seu pecado, a grandeza da ofensa ao Deus santo e justo, é que está em condições de se arrepender, de confessar o seu pecado e ser salvo. Mas vemos também que aquele em quem há um coração puro, como havia em Moisés, não quer dizer que Moisés não fosse pecador, era pecador. Mas Moisés tinha um relacionamento face a face com Deus. Face a face com Deus. Então, pela terceira vez, Moisés intercede a Deus pelo povo. Primeira vez, ele clama pela ira, ainda no monte, quando ainda não estava com o povo. Pediu que Deus não se acendesse a sua ira, o seu fogo não os consumisse. Segundo momento, Moisés clama e diz, não, perdoa o povo, ou então tira-me a mim do livro, tira o meu nome do livro. E agora, terceiro momento em que Moisés roga a Deus pelo povo, ele diz, e ele clama, e ele ora para que Deus continue e não abandone o povo. Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Quando tu disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. E a resposta é a seguinte: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos de terra? Não é esta a característica que nos diferencia dos demais? De que tu andas conosco, tu, Deus, estás conosco, sempre. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Deus diz, a minha presença irá convosco. E isto é possível porque o povo se arrependeu e porque Moisés clamou. E mais uma vez voltamos à mesma ideia. O arrependimento e a oração de Moisés são meios para a determinação da decisão que Deus já tinha tomado de acompanhar o povo sempre. Sempre.
Que garantias maravilhosa recebe Moisés? Moisés não descansou. E por isso ele, como dissemos ao início, ele desempenha um papel como mediador maravilhoso neste episódio. Ele não descansou enquanto as coisas não ficaram como estavam antes. Não quer dizer que ele tenha desconsiderado o pecado, como vimos. Houve castigo, ele próprio trouxe castigo sobre o povo. Mas de intercessão em intercessão, ele só descansou quando Deus disse: eu irei com vocês, eu não vos deixarei, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Mas Moisés também não descansa agora. Ele ainda quer alguma coisa mais. O que é que ele roga a seguir? Para ver a glória de Deus. E esta é a melhor das coisas. Acima de todas, Moisés entende que este é o momento em que pode pedir para ver a glória de Deus. Ele deseja ver a glória de Deus manifesta a si. Ele contempla e tem contemplado o Deus. E reparem, comparemos este Moisés, que é a mesma pessoa, com aquele Moisés a quem Deus dizia: tu vais libertar o meu povo. E ele: mas eu, não haverá outra pessoa, então, mas eu sou, preciso de alguém que me ajude, eu não sei falar. Comparemos este homem transformado por Deus, e que agora tem a ousadia de pedir a Deus: mostra-me a tua glória, mostra-me quem tu és, eu quero ver-te, eu quero experimentar a tua presença. E Deus lhe permite viver alguma coisa, lhe permite viver esta experiência maravilhosa. Não viu a sua face, mas ele esteve perante a glória de Deus. Eis aqui, disse o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que experiência maravilhosa! Que intimidade! Que relacionamento que Deus experimentou. Qualquer servo de Deus tem este desejo de ver a glória íntima de Deus revelada a ele pessoalmente. Ou pelo menos desejamos. Será bom termos este desejo. Experimentarmos e vermos a glória de Deus na nossa vida. O nosso texto termina com o capítulo 34, é o capítulo que menos vamos ler, como é lógico. O nosso tempo está a chegar mesmo ao fim, ou talvez já tenha chegado. Mas aquela aliança que tinha sido quebrada, aquele concerto, aquele pacto que tinha sido quebrado pelo povo, ele tem que ser feito novamente. Tem que haver uma nova vida. Tem que haver uma restauração do pacto, uma nova aliança, um reforço. Então Deus dá instruções a Moisés para subir ao monte e levar ele as tábuas, para que Deus possa escrever novamente a lei, para que Deus possa escrever novamente os termos do pacto e da aliança que quer continuar a ter com o seu povo. E Deus dá uma série de instruções, mas coloca ênfase no quê? Cuidado com a idolatria, cuidado com as misturas, cuidado, vocês vão para muito lugar, vão lidar com muitos povos, vão lidar com muitos deuses. Cuidado, eu sou o vosso Deus. É isso que ele diz, capítulo 34, versículos 10 a 17. Depois ele volta a falar das festas, do versículo 18 a 28. Deus estabelece um novo pacto, um novo compromisso, com o mesmo povo, mas um povo arrependido pelo seu pecado. Com o mesmo líder, Moisés, mas um Moisés fortalecido por esta experiência. A passagem termina com
uma imagem muito interessante do rosto de Moisés resplandecendo depois de estar na presença de Deus. Depois de estar mais este tempo, o mesmo tempo, na presença de Deus. E quando Moisés chega perto do povo, é visível claramente de que ele esteve com Deus. O nosso texto chega ao fim, em termos de relato do que é o livro do Êxodo 32 ao 34. Mas não podemos deixar de considerar o papel de mediador que Moisés desempenha. Como sabemos, e mais uma vez, é uma imagem do papel mediador de Cristo por nós. Com uma grande diferença. Qual é? Moisés não foi propiciação pelo pecado do povo. Deus perdoou o povo sem essa propiciação. Com arrependimento, com castigo. Mas Moisés não sofreu, não foi morto pelo povo. Mas Cristo, o nosso mediador, o mediador perfeito, morreu em nosso lugar. O nosso pecado foi limpo pelo sangue de Jesus, o nosso mediador, o nosso Redentor. E pela sua entrega em nosso lugar, nós tornamos-nos propícios a entrar à presença de Deus. Ele tomou o nosso lugar. Então louvemos o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.